Salve, rapaziada, professor Basílio, canal Historiano. Eu tô aqui para dar uma aula introdutória sobre Grécia Antiga. Um assunto muito importante, um assunto sempre cobrado nas provas, portanto bastante atenção, vai ser uma aula que vai apresentar alguns conceitos primordiais sobre o mundo grego. Primeira coisa, não existe na antiguidade país Grécia. O que nós temos são várias cidades-estado, autônomas politicamente, economicamente, cidades independentes, mas que apesar desta autonomia e independência, partilham de uma mesma cultura. É essa cultura partilhada por essas cidades-estado que nós chamamos de cultura grega. Esse é o grande eixo de unidade entre este mundo grego na antiguidade. Tudo bem? Então, país Grécia só no século XIX. Na Grécia Antiga, cidades-estado independentes. Beleza, rapaziada? E essas cidades estão localizadas às margens do Mar Egeu. É importante pensarmos na geografia do mundo antigo. Este mundo grego fica ali na Península dos Balcãs, ou seja, terras montanhosas, poucas terras férteis e litoral entrecortado. Os gregos vão ter no mar o seu espaço de sobrevivência, o seu espaço de articulação econômica, social e cultural. Será o mar a grande porta de entrada para o mundo grego. Você deve estar me perguntando por que é que eu devo estudar a Grécia Antiga tanto tempo? Por que isso muda na minha vida? Muda porque os gregos criaram coisas pouco usadas por nós. Democracia, política, filosofia, ética, estética. Todas essas palavras são criações gregas que o nosso tempo se apropriou de alguma forma. Rapaziada, a maior invenção do mundo grego é a polis, a cidade-estado, autônoma e republicana. O poder nesta cidade não vai ser exercido de forma privada, mas de forma pública. Não haverá um rei que manda de forma privada em todos, mas haverá uma assembleia de cidadãos. E esses cidadãos, todos eles, são responsáveis pela polis. Um espaço público que é proeminente. No mundo grego já não há mais, especialmente no período clássico, falaremos dessa periodização, mas no mundo grego o espaço de poder não é o templo, não é o palácio, mas é a ágora. Agora é a praça pública. É na praça pública que os cidadãos reunidos exercem o poder de administrar a polis. As leis não são feitas por Deus, nem por uma pessoa superior, por um rei, por um sacerdote, mas os cidadãos assumem o peso da responsabilidade de decidir o seu destino. Para o bem, para o mal, certo ou errado, mas eles, enquanto cidadãos, assumem este espaço público e a responsabilidade por toda a cidade. Rapaziada, essa cidade-estado republicana, ela tem algumas instituições. Ela sempre vai ter uma assembleia. A assembleia é o órgão máximo, é o órgão deliberativo de fazer as leis. É o órgão legislativo. Nós vamos ter um conselho de anciãos. Em cada cidade isso vai alterar quem é que participa desse conselho. Mas o conselho vai ter, grosso modo, o papel de orientar esta assembleia, coordenar esta assembleia e também exercer a justiça. E nós também teremos magistraturas, que são cargos eleitivos também mais pontuais. Essas magistraturas como se fosse uma espécie de poder executivo. Ou seja, no mundo grego a gente já tem uma espécie de grupo que legisla, grupo que julga e grupo que executa. Mas estas funções não são vitalícias nem hereditárias, elas são eletivas. As pessoas são eleitas pela Assembleia e ocupam esses cargos. E, meus queridos, o filho do magistrado não se torna magistrado. O filho da autoridade não se torna autoridade, porque ele precisa ser legitimado pela Assembleia de Cidadãos. Beleza? Um aspecto importante. O modo de produção, a forma de produzir as riquezas no mundo grego será a escravidão. E é a escravidão nesta antiguidade que vai sustentar e possibilitar que estes cidadãos exerçam a política. Eles têm tempo de ócio. Para Aristóteles, o homem grego é o homo politicus. Ele é o homo politicus porque ele não lava, não passa, não cozinha, porque o mundo grego é uma sociedade escravista. Tudo bem? Além disso, este cidadão, quem ele é? Por exemplo, no caso de Atenas, ele é homem, nascido em Atenas, livre e maior de uma determinada idade. Tudo bem? Isso vai se alterando, mas fundamentalmente é uma cidadania restrita e uma democracia direta. Restrita porque poucos podem ser cidadãos, poucos são responsáveis pela polis, poucos têm acesso ao poder na polis. Por outro lado, esses que têm poder participam da democracia de forma direta. Beleza, rapaziada?
Quando nós falamos de mundo grego, existe uma periodização. Eu vou apresentar alguns conceitos, algumas informações bastante breves e introdutórias. Se você quiser mais aprofundamento nisso, procura o nosso vídeo completo sobre Grécia Antiga. Rapaziada, primeiro período, primeira fase deste mundo grego é o período pré-homérico. É o momento em que o mundo grego estava concentrado numa ilha chamada Ilha de Creta. É o momento da chamada civilização cretomicênica. É o momento que os gregos estavam copiando a antiguidade oriental. Eles estavam concentrando seu poder em templos e em palácios. Tínhamos monarquias esplendorosas, mas ao fim desse período pré-homérico, nós vamos ter invasões de um povo guerreiro, o povo dório, os bisavós dos espartanos. Esse povo dório vai destruir os templos e palácios. Nós vamos ter no período homérico uma redução populacional, uma redução nesses fluxos todos. Vamos ter um encolhimento do mundo grego. A organização social básica vai ser familiar. São os chamados genos, ou genos, ou seja, organizações de família. Um pai de família é uma estrutura patriarcal, e este pai de família é que vai sendo a autoridade sobre aquele grupo social. Mas, conforme este mundo grego vai crescendo, esta unidade familiar começa a se tornar cada vez mais complexa e começam a aparecer lutas sociais. Meus queridos, o período arcaico, que é o período de formação de fato da polis, é um período marcado por intensas lutas sociais, especialmente em Atenas. Num primeiro momento, a aristocracia, aqueles bem-nascidos, aqueles eupátridas proprietários de terras, eles querem concentrar o poder para si. Com o passar do tempo, os grupos ricos, mas que não têm acesso ao poder, vão lutando para ter cada vez mais participação na polis. Vamos ter a formação de oligarquias, mas no momento em que a população pobre, os pequenos proprietários querem também participar da polis, mais lutas sociais. E Atenas, um grande exemplo de cidade-estado grega, vai se tornar uma cidade democrática. Nós temos dois modelos muito paradigmáticos nessa Grécia Antiga, o modelo de Atenas democrático e o modelo de Esparta oligarco. Se você quiser entender melhor isso, vai para a nossa aula, versão completa, versão estendida. Beleza? Pessoal, depois que a polis, essa cidade-estado republicana, pública, ela se consolida, nós vamos ter o período clássico, o momento em que o mundo grego, pequeno, se comparado aos impérios orientais, este mundo grego consegue vencer as guerras contra o grande império persa. O poder público se torna mais forte e mais potente do que o grande imenso poder privado dos persas. As guerras médicas marcam a vitória dos gregos, os gregos se impõem sobre os persas e marca a hegemonia, o poderio de Atenas. Atenas se sobrepõe sobre as cidades-estado gregas, é o período clássico de Atenas, é o século de Péricles, grandes obras, grandes riquezas, mas que causam uma intensa rivalidade entre as cidades-estado gregas, sobretudo Atenas e Esparta. Nós vamos ter uma guerra dentro do mundo grego. Essa guerra, chamada Guerra do Peloponeso, esgarça, destrói e fragmenta o mundo grego. Essa fragmentação faz com que os gregos, as cidades-estado gregas, pudessem ser conquistadas no período helenístico pelos macedônios. E o que os macedônios vão fazer? Vão conquistar o mundo grego, mas vão expandir a cultura grega para todo o Oriente. Tudo bem? Rapaziada, essa é uma breve periodização, esses são os conceitos fundamentais para que a gente possa começar a estudar a Grécia Antiga. Uma cidade-estado republicana, a polis, uma sociedade escravista e a preeminência do público. Em tempos tão complicados, privilegiar o público é fundamental para todos nós. Professor Basílio, canal historiano, forte abraço e um excelente estudo.